Bom, para que vocês entendam, antes de me converter, quando eu era criança e adolescente, eu não era evangélica, eu era católica, mas eu não tinha conhecimento nenhum da palavra, não conhecia a Bíblia Sagrada. E eu já via vultos, eu já via muitas coisas estranhas. Só que como eu não conhecia, eu não entendia, então muitas vezes eu falava, isso é coisa da minha cabeça. Depois que eu aceitei Jesus e depois que eu comecei a ler a Bíblia, tudo começou a fazer sentido e eu vi que não era coisa da minha cabeça. Deus me mostrou através da Bíblia que muitos profetas passaram por tudo isso que eu já passei, de ver coisas sobrenaturais. Só que quando eu era do mundo, eu via muitas coisas ruins. Eu não via coisas boas. Eu só via coisas ruins, coisas que me perturbavam, que me davam medo, que me oprimiam, me deixavam afligida. Depois que eu aceitei Jesus, os meus olhos espirituais ficaram mais nítidos. Antes o que era vulto, eu passei a ver de maneira nítida. E conforme o tempo foi passando, a minha visão, os meus olhos espirituais começaram a ficar cada vez mais apurados. Depois que eu aceitei Jesus, eu comecei a ver muitas coisas boas também. E eu vou compartilhar com vocês a primeira vez que eu vi com meus olhos abertos algo bom da parte de Deus. Eu estava dentro de uma igreja, eu ainda não tinha sido batizada nas águas, nem no fogo. E eu tinha acabado de ter meu encontro verdadeiro com Jesus, eu estava no auge do meu primeiro amor. E foi quando eu vi uma luz descendo do céu, do teto, no altar. E do altar vinha como uma onda, como um rio, para as pessoas que estavam dentro da igreja. Eu estava no fundo da igreja, eu comecei a gritar, porque eu fiquei assustada, eu nunca tinha visto isso, eu só via essas coisas em filmes, em livros, mas eu nunca imaginava que um dia eu fosse ver isso na realidade. Eu comecei a gritar, muitas pessoas pensaram que eu estava endemoniada, mas não era. Eu estava assustada porque eu estava vendo uma luz vindo na minha direção. Então me deram água, me levaram para a cozinha, me deram um copo de água com açúcar, eu me acalmei. A pastora veio até mim e falou assim para mim: o que você viu? Eu expliquei para ela, falei que tinha visto uma luz, eu tava chorando muito. E ela falou: calma, isso é dom de visão. Você tem dom de visão. Aí eu fiquei calma porque eu entendi. Eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo. Era dom. Quando você não tem ajuda de pessoas, quando você não tem pessoas que te instruam, pode ser que você viva o sobrenatural, mas você não entenda. Comigo foi assim. Tudo que eu aprendi, gente, no mundo espiritual foi na pancada. Tudo. Eu não tive ninguém para me instruir no começo, para me dizer o que eu estava passando. Quem me guiou completamente foi o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu vivia algo sobrenatural, eu ficava assustada, conforme Deus foi me equilibrando. E eu aprendi a confiar cada dia mais em Deus. O que é dom de visão? Dom de visão é acompanhado de revelação. Toda visão é uma forma de revelação. Existem vários tipos de visão. Existe a visão com o olho aberto, existe a visão com o olho fechado. Geralmente a visão com o olho fechado, ela vem a imagem ou uma cena, o que for, na tua mente. É como se fosse uma lembrança. Mas ela é muito clara e você sabe que vem da parte de Deus porque o Espírito Santo testifica no teu coração e você tem convicção. O próprio Espírito Santo vai te dando discernimento, mas é tudo com o tempo. Os dons no começo que Deus te entrega, eles crescem, eles também amadurecem. E com o tempo você vai sabendo lidar mais com eles. Você vai ficando cada vez mais firme, cada vez mais maduro, cada vez mais pronto para Deus te usar. Amém? Ou seja, no começo eu fiquei muito perdida. Só que Deus não me abandonou e hoje eu estou aqui para explicar e compartilhar com vocês tudo o que eu aprendi até aqui. A Bíblia fala sobre muitos profetas que tiveram muitas visões futuras. Na Bíblia fala sobre o profeta Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. São profetas que tiveram visões. No caso de Ezequiel, ele teve muitas visões loucas. Para ele era loucura, porque ele nunca tinha visto nada disso na terra. A loucura de Deus é mais forte que a sabedoria dos homens, olha isso. Ezequiel também ficou impactado com tudo que ele viu. E na Bíblia diz que Ezequiel ficou dias em choque com tudo que ele tinha visto. Ou seja, ter visões sobrenaturais mexe com você, te impacta, muda a tua vida. Ezequiel não viu demônios, não viu o inferno, Ezequiel viu o céu, cara. Ele viu anjos, ele viu querubins, os 4 seres viventes. E ele ficou em choque, ele viu a glória de Deus. Ele viu o trono do Senhor. Ezequiel, creio eu, que foi uma visão com os olhos abertos. No caso de Daniel, no caso de Jeremias, eram profetas que tinham visões futuras. Deus mostrava para eles a revelação, eles viam na forma de visão. Não sei te dizer se eram com os olhos abertos ou fechados, mas era uma visão. E eles anotavam tudo e entregavam as profecias. Deus trazia a visão na forma de revelação e eles liberavam a visão na forma de profecia. Mas eram coisas futuras. Muitas coisas que Daniel, Jeremias
Isaías profetizou, eles não viram, eles morreram sem ver o cumprimento, porque eram coisas muito futuras. O profeta Isaías, ele profetizava sobre Jesus. Ele não viu Jesus, ele não chegou a conhecer Jesus, ele morreu antes. A gente tem que saber a diferença de visão para visão, de nível de visão, de nível de revelação. Eu tive muitas visões com os olhos abertos, de ver mesmo, com o olho aberto, simplesmente ver. Mas eram visões presentes, eram visões que eu via ali acontecendo no mundo espiritual, no ato, eu via e entregava para a pessoa. Por exemplo, eu vi esse rio descendo, eu cheguei na pastora e liberei. Eu falei para ela, pastora, eu vi um rio descendo e esse rio de luz vinha na minha direção, ou seja, foi liberado. Mesmo eu em choque, chorando, e todo mundo pensando que era demônio, foi liberado do espírito para o mundo físico. Só é liberado quando é confessado, através de palavra. A palavra libera, a palavra tem poder. Amém? Por isso que Jesus diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E Jesus também diz que o que contamina o homem não é o que ele come, e sim o que ele fala. O que sai da tua boca tem poder para amaldiçoar e abençoar, principalmente no mundo espiritual. Então, quando Deus dá uma visão para alguém e essa pessoa libera, foi liberado no mundo espiritual. Então, isso tem um grande impacto e faz uma grande diferença, porque é uma palavra com poder, porque veio do coração de Deus, veio do trono de Deus. Então, é uma palavra com autoridade, com decretos. E eu também já tive experiência com visão fechada. O que é visão fechada? Os meus olhos fechados e eu simplesmente, Deus me trouxe uma visão, veio na minha cabeça como se fosse uma lembrança. Geralmente a visão com os olhos fechados é uma visão futura. Por exemplo, eu já tive visões com os olhos abertos. Um dia eu olhei uma mulher e eu vi uma coroa na cabeça dela. Eu via com os meus olhos abertos. Eu cheguei nela e falei, eu vejo uma coroa na tua cabeça. Ela, amém. Mas eu via. Nitidamente, eu olhava e falei, ainda tá aí. Ela dava risada, ela, amém. Eu falei, não, mas é uma coroa linda, tá na tua cabeça. E era espiritual, mas eu via com os meus olhos abertos. Por quê? Era uma visão presente, era uma visão para aquele momento. Não era uma visão futura, eu tava vendo. Teve um dia que eu olhei pra um cara também, eu já vi ele ele tava com uma roupa normal, tipo um shortão, um tênis, uma regata, era dentro da igreja, e eu olhei pra ele e eu vi ele de terno. E eu falava, eu tô vendo você de terno. Ele, amém. Eu falei, não, mas eu tô vendo você de terno. Você tá com um terno. Aí ele, amém. Ou seja, era uma visão presente. Era para entregar ali no ato. Amém? Então existem várias formas de Deus trabalhar. Agora, Deus já me deu muitas visões que eu não precisei enxergar no físico. Simplesmente veio na minha mente. Eu não precisei estar com os olhos fechados. Muitas vezes eu tava tipo de boa, distraída, e veio na minha mente como uma lembrança, mas era uma visão. No começo eu tinha um pouco de dúvida para saber se era da minha carne ou se era de Deus. Porém, o que vem de Deus se cumpre. Então muitas coisas eu vi se cumprir, e quando eu vi se cumprir eu lembrei, tipo, nossa, Deus já tinha me mostrado isso antes. Ou seja, era uma visão, mas eu não sabia que era visão. E para a glória de Deus, muitas coisas que Deus me mostrou em visões, não com os olhos abertos, mas em visões no Espírito. Quando eu digo que é na mente, na verdade é no Espírito, se cumpriram, para a glória de Deus. Então, com o tempo você vai ficando mais maduro, você vai tendo mais confiança, você vai tendo mais convicção. O próprio Espírito Santo te deixa mais firme, mais equilibrado, mas tudo é questão de tempo, é questão de busca também. Você tem que fazer a tua parte, você tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que jejuar, tem que se consagrar, amém? Se submeter à vontade de Deus, buscar as direções do Senhor, buscar confirmações, amém? Só que Deus só permite aquilo que a gente suporta. Então, com o tempo, você vai crescendo também nos dons. Vocês entenderam qual a diferença entre visão fechada e visão aberta? A visão fechada é quando vem na mente como se fosse uma lembrança, e visão aberta é quando você vê, simplesmente vê na tua frente, tipo algo real mesmo. Existem visões presentes e visões futuras, e também existem pessoas que têm o dom de ter uma visão do teu passado. Por exemplo, teve um dia um profeta que chegou até em mim e falou assim pra mim, menina, Deus te tirou de tal lugar, eu vejo você dentro de um cemitério, eu vejo você com roupas pretas. Ou seja, Deus estava mostrando para aquele profeta o meu passado. Ele teve visão do meu passado, olha isso. Você está entendendo? Ou seja, quem faz tudo isso? É o Espírito Santo de Deus.